Para você que está visitando a nossa igreja ou que frequenta há pouco tempo, permita dizer que aqui na nossa igreja nós pregamos normalmente de forma expositiva, o que significa fazer basicamente três coisas: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E fazemos isso em série. Isso quer dizer que nós pegamos um determinado livro, carta da Bíblia, e vamos do versículo 1 daquele livro até o final, enquanto Deus nos dá vida e fôlego para isso. Nós atualmente estamos estudando a primeira carta de Pedro e estamos fazendo isso sobre a temática, muda aí, Pedrão, firmes na graça, andando com Cristo em um mundo hostil. E hoje então chegamos no capítulo de número 4 e vamos olhar, estudar e expor os versos 7 até 11. Capítulo 4, versos 7 até 11. Essa faz parte de uma grande sessão em que Pedro está orientando os seus leitores a viverem de modo digno da vocação que eles foram chamados. O mundo que nós vivemos se apega às coisas desse mundo. No entanto, nós vivemos à luz de uma nova realidade, de uma nova esperança, de uma nova herança. 1 Pedro, capítulo de número 4, dos versos de número 7 a 11. Eu leio na versão NVI e peço que você acompanhe a leitura. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus bendito, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito, nesse momento, desvende os nossos olhos para contemplarmos um pouco mais da beleza do nosso Salvador. E dar, ó Deus, que encantados com essa beleza, venhamos ter os nossos olhos fitos nele e venhamos nos apegar a ele com toda a nossa força do nosso ser. Enquanto vivemos para a edificação da igreja dele e para a expansão do seu reino nesse mundo. Precisamos mais uma vez ouvir a tua voz, Senhor, e te pedimos que o Senhor fale conosco, no poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Na terra imaginária do filme O Preço do Amanhã, as pessoas que vivem por volta do ano 2169 foram geneticamente modificadas de tal maneira que elas pararam de envelhecer aos 25 anos de idade. E antes que você pense que isso é um passaporte para a eternidade, permita-me dizer que nessa ficção científica, a partir dos 25 anos de idade,
começa a contar no relógio que está inserido no seu antebraço o seu tempo restante de vida, os seus últimos minutos, as suas últimas horas, seus últimos segundos. Se você é alguém ansioso, você pode então olhar minuto a minuto quanto tempo de vida você ainda tem. E para tornar a questão ainda mais dramática, nessa ficção científica, quando o seu relógio zera, você inspira e imediatamente você morre. O enredo da história vai para vários caminhos que não vêm ao caso para essa mensagem da manhã. No entanto, quando eu assisti esse filme, ainda em 2011, uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente o senso de urgência, que trouxe consigo o senso de presença diante da brevidade da vida. Diante do fato de que o tempo está passando, o fim está próximo, e você não viverá para todo sempre. Eu lembro que naquela noite, quando estava na casa do reverendo Valdeci e assistíamos juntos, eu fui tomado por um sentimento de reflexão profunda da vida, em um desejo profundo de reorientar, na verdade, a minha vida à luz dessa realidade. Ora, se o fim está próximo, porque o nosso Senhor pode abrir os céus e descer ao nosso encontro a qualquer momento, ou ainda, você pode partir para encontrar-se com Ele a qualquer momento. Então nós não podemos viver como se isso não fosse uma realidade. Não faz sentido viver como se isso não fosse uma realidade. E sabe, meus irmãos, talvez o apóstolo Pedro tenha isso em mente ao escrever essa passagem. Ele tem nos dito a maneira como nós devemos colocar a nossa vida na esperança futura. A maneira como nós devemos colocar o nosso coração na herança futura. A maneira como nós devemos nos desprender de todas as coisas desse mundo, dos prazeres desse mundo, e nos apegarmos a Cristo, ao seu reino, à sua igreja. E agora, ele traz então uma realidade a nós. O versículo de número 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Essa é uma outra maneira de dizer que o plano final do Senhor, que foi percebido de maneira ainda mais clara quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, isto é, a consumação de todas as coisas, e está próximo de acontecer. As pessoas que ainda não compreenderam o Evangelho não dão a mínima para isso. Por isso elas continuam vivendo entorpecidas pelos seus prazeres, colocando seu coração nas coisas desse mundo. No entanto, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, que tiveram seus olhos abertos para a realidade do porvir, esses diferentemente têm uma nova mentalidade, a qual é fundamentada nesse novo mundo, nessa nova realidade que já raiou naquele domingo da ressurreição do nosso Senhor. Por isso o apóstolo Pedro diz: então, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. A palavra aqui, alertas, tem a ideia, em um primeiro momento, de apresentar algo que é contraste do bêbado, é um sinônimo para sóbrio. No entanto, essa palavra também começou a ser usada para alguém que tem uma mente sã e disciplinada.
Alguém que enxerga o mundo com toda clareza. E é isso que agora Pedro está dizendo que nós devemos ter. Uma mente sã, uma mente que vê a realidade como ela de fato é. E a implicação disso é que essa mente sã vai mexer em várias áreas da nossa vida. A começar pela oração. Essa visão de mundo vai nos levar a ansiar ardentemente, não pelos desejos passageiros desse mundo, mas pela essa nova realidade que já raiou com a ressurreição de Cristo. Vocês com certeza devem lembrar daquilo que Tiago disse sobre oração. Ele disse: quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastar nos seus prazeres. E agora o apóstolo Pedro está dizendo que essa percepção do mundo, dessa nova realidade, muda a nossa maneira de orar. Porque agora as nossas orações é exatamente um pedido constante para que Deus nos conforme a essa nova realidade. Para que a nossa vida, em todas as suas esferas, esteja conformada à pessoa de Cristo, que é o exemplo de homem para essa nova realidade. Nós nos preocupamos menos com felicidade e mais com santidade. Menos com as coisas deste mundo e mais com as coisas do alto. É como se ele estivesse dizendo que esse senso de urgência trouxesse a nós um senso de presença, nos quais nós passamos a valorizar, nos apegar ao que de fato tem valor eterno. Ele já disse isso na sua carta e vai continuar a dizer que isso tem implicações em todas as esferas da nossa vida. Mas agora, ao que parece, ele se concentra na esfera da igreja. Como a percepção da nova realidade pode gerar em você um senso de urgência, de tal maneira que conduz a um senso de presença dessa realidade do novo reino, pode mudar a sua percepção e o seu relacionamento com algumas coisas no que dizem respeito à igreja de Cristo. Então o tema dessa manhã é esse: um estilo de vida para os últimos dias. Um estilo de vida para os últimos dias. E aqui o apóstolo Pedro vai nos orientar a fazermos pelo menos 3 coisas, e todas elas têm a ver com o nosso convívio comunitário, sobretudo no que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso irmão. E ele começa então dizendo no versículo de número 8, que nós devemos amar o nosso irmão fervorosamente. Amar o nosso irmão fervorosamente. Veja o versículo de número 8, ele diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu queria convidar você para entender esse verso, sobretudo de trás para frente. A primeira coisa que você precisa compreender é que provavelmente o apóstolo Pedro está parafraseando Salomão em Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 12. Lá, o poeta diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, ou uma multidão de pecados. Se você entende um pouco de poesia hebraica, você deve ter percebido que, na verdade, aqui o poeta está fazendo uso de um recurso literário chamado paralelismo. Nesse caso, um paralelismo antitético. O que significa que aquilo que é dito na primeira linha está intimamente relacionado à segunda linha, no entanto, em oposição a ela. Isso posto, você pode olhar então para o texto, a fim de entender o que Salomão está dizendo e que Pedro está resgatando. O ódio excita a contenda, provoca a contenda, alimenta a contenda.
O amor, que é contrário ao ódio, cobre então uma multidão de pecados, cobre então todas as transgressões. Então, o poeta está dizendo que aqueles que estão cheios de ódio, eles usam os pecados dos outros como trampolim para atacá-los e excitar ainda mais contenda, provocar ainda mais afastamento. E isso se dá em um ciclo constante, vicioso e constante. O que quebra isso, diz o poeta, é o amor. Porque o amor, ao contrário do ódio, ele agora freia o mal, para que ele não chegue no potencial de desgraça que ele poderia levar. Como ele faz isso? Ele faz isso, entre outras coisas, cobrindo uma multidão de pecados. Ele quebra o ciclo. E agora Pedro está dizendo que é exatamente isso que você deve fazer. Foi um comentarista que diz que onde o amor abunda na comunhão dos crentes, muitas ofensas pequenas e mesmo grandes são facilmente ignoradas e esquecidas. Mas ele diz ainda que onde falta amor, cada palavra é vista com desconfiança, cada ação é passivo de maldade e conflito. E ele completa, para o deleite do perverso Satanás. O amor, então, diferente do ódio, que excita a contenda, ele freia a contenda. Mas a pergunta é, qual é a relevância disso para os leitores de Pedro e para nós? Você sabe que quando um crente era convertido naquela época, ele precisava fazer parte de uma comunidade. E você sabe que a comunidade, ela era composta de gente de tudo quanto é tipo. Você tem judeus, você tem gentios. Você tem um que veio de uma religião, outro que veio de uma outra religião. E agora eles estão unidos em uma comunidade. E nessa época não há tantas denominações como nos nossos dias, de tal maneira que você pode fazer aquilo que é hoje já um fenômeno no cristianismo, que é o trânsito religioso. Você foi em um lugar, não se agradou daquilo, arrumou intriga com alguém, você vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Não existe muitas igrejas. Às vezes a única igreja do local é aquela igreja. Então você vai ser inserido naquela igreja e você vai ter que permanecer ali até que Cristo volte ou você vá. Isso quer dizer, amigo, que o tempo é grande. Isso quer dizer que é para o restante da sua vida. O que você acha que acontece quando um número diversificado de pecadores se reúnem em uma única família? Você já sabe, né? A partir da sua família. Casamento já é difícil, né? Envolvendo os filhos fica mais difícil ainda. Envolve os familiares, mais complicado ainda fica a situação. Imagine então agora o ajuntamento de famílias. Aqui está o potencial para a discórdia. Aqui está o potencial para que as coisas possam não vir bem, não ir bem. Os desentendimentos serão inevitáveis. E o que brotará no coração? Sentimentos como amargura, ódio. E quais serão as atitudes advindas desses sentimentos causados pelas intrigas? Malícia, maledicência, ira, discórdias, facções, dissensões, desentendimentos, relacionamentos quebrados. Então veja, a igreja está em um momento difícil e de profunda perseguição, mas a preocupação do Pedro é que, na verdade, a igreja pode
sofrer com um problema grande que vem de dentro para fora. Dos reis, dos inimigos externos, o Senhor cuida. E agora a preocupação dele é exatamente com o fato de que a igreja pode se desestruturar e se autodestruir de dentro para fora. E se o ódio for um sentimento que paira na comunidade, ele vai excitar ainda mais a discórdia. No entanto, se esses irmãos forem tomados pelo amor, a harmonia já produzida pelo Santo Espírito vai prevalecer. Por quê? Porque o amor perdoa sem vingança. Porque o amor perdoa sem vingança. Então, o que é amar no contexto comunitário? Preste atenção nisso. Amar, no contexto da igreja, amar o irmão, significa agir intencionalmente para superar os pecados que destroem a unidade da igreja, visando a promoção da união da igreja, para que essa fortalecida cumpra a sua missão. Vou repetir. Amar no contexto comunitário significa agir intencionalmente para superar os pecados dos outros, que destroem a unidade da igreja, visando a promoção da união da igreja, para que ela, fortalecida, cumpra a sua missão. Agora veja, essa convocação de Pedro, ela é extremamente difícil, porque ela é extremamente custosa. E, irmãos, a coisa mais fácil é vocês virem aqui na igreja, assistirem a pregação, dar a nota de vocês, ouvirem as músicas, dar a nota de vocês e voltarem para casa, sem nenhum tipo de relacionamento. Mas a vida comunitária, ela é difícil, e ela tem um custo muito grande, porque ela exige de você amor sacrificial. Ela exige que você se doe pelo outro, de tal maneira que você jamais fará isso, se você não entender que o fim se aproxima, e não for tomado por um senso de urgência muito grande. Deixe-me tentar ilustrar isso. Como rei da casa, cai sobre os meus ombros, às vezes, julgar as intrigas das minhas mulheres, Denise e Laurinha. Esses dias eu estava no escritório e eu vi que as duas estavam discordando uma da outra. A Denise tinha dado uma ordem para a Laura e ela achava que essa ordem não tinha lógica. Antes de eu dizer, eu queria apenas informar que ela nasceu em Minas e não na Bahia. Ela entrou no escritório e disse assim: papai, a mamãe está mandando eu fazer uma coisa que não tem lógica. O que é, filha? Ela quer que eu dobre o pijama bonitinho e guarde. Eu falei, mas qual é a falta de lógica nisso? Papai, se eu vou vestir à noite, para que eu vou agora dobrar agora de manhã? Então eu dei a explicação de que fazia lógica sim, reforçando o que a Denise tinha dito. Aspectos ligados a virtudes que ela precisava desenvolver para fazer aquela ação, organização, cuidado, etc, etc. E ela insistiu então que não tem lógica. Se eu vou vestir de noite, para que eu vou dobrar desse jeito? E para que você entenda, dobrar é uma coisa importante lá em casa. Eu só consigo dobrar o meu pijama como deve ser na terceira tentativa. Bem, eu vi que não estava convencendo
com argumentos mais lógicos. Eu apelei para o senso de urgência. Eu disse assim: filha, você sabe quantas crianças da sua idade não têm a mãe por perto porque os pais se separaram e a criança não mora com a mãe, às vezes mora com o pai, ou às vezes nem com a mãe, com o pai? Filha, você sabe quantas crianças da sua idade não têm uma mãe por perto porque a mãe já partiu? Você tem 10 anos. Daqui a alguns dias você vai sair de casa para seguir a sua vida, fazer faculdade, depois se casar. Você não vai ter mais a sua mãe por perto. A minha pergunta para você é a seguinte, filha. Você acha que vale mais a comunhão com a sua mãe ou 1 minuto que você vai tirar do seu tempo para dobrar o seu pijama e guardar num guarda-roupa? Ela começou a chorar copiosamente, me deu um abraço e disse: papai, eu sei, eu não estou sendo sábia. Eu não estou sendo sábia. Eu não estou sendo sábia. A grande questão, meus irmãos, é que o fim se aproxima. Quer seja pelo fato de que Jesus está prestes a voltar, quer seja pelo fato de que você irá partir. E a comunhão que você tem com o Senhor, porque todas essas coisas que Pedro está colocando aqui, que quebram a unidade da igreja, são pecados. A comunhão que você tem com o seu Senhor, deve ter com o seu Senhor, e a comunhão que você deve ter com o seu irmão, eu digo a você, tem muito maior valor do que qualquer pecado que ele tenha cometido. E mais, você já deve ter percebido que a maioria das intrigas que você tem com seus irmãos da fé são irrelevantes. Irrelevantes. Não conversou comigo, passou por mim na igreja e não viu. Chamou fulano, mas não me chamou. Fez isso ou aquilo. Sabe, vê o tamanhozinho das coisas? Eu estou me segurando para não usar a palavra mimimi. Vai, usei. Se você soubesse o preço que foi para que você pudesse ser um com o seu irmão, se você soubesse o que significa ser comunidade da fé, para que unida possa cumprir o propósito de Cristo, você parava com isso. Acontecia algumas coisas, você passava assim, sai da frente. Porque o que você faz parte é muito maior do que qualquer uma dessas coisas. O ser igreja de Cristo, o fazer parte de uma comunidade, o fazer parte de um grupo que está cumprindo uma missão, o se preparar, se santificar para encontrar-se com o noivo, meu irmão, é muito mais importante do que aquilo que tem te separado do seu irmão, do que aquilo que tem feito você quebrar a sua comunhão íntima com o seu irmão. Porque eu não estou falando de conversar, eu estou falando de se relacionar de maneira profunda. E o apóstolo Pedro diz que isso é tão importante, que ele disse, sobretudo, ele tem uma série de coisas para dizer, mas ele disse, sobretudo, ame-se fervorosamente uns aos outros. Ele faz questão de qualificar o amor.
E a ideia aqui é exatamente de um amor que é intenso. A palavra poderia ser traduzida aqui como perseguir com firmeza esse amor. E por que ele diz isso, perseguir com firmeza esse amor? Porque Pedro sabe que quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais o que acontece? O amor se esfria. E quanto mais o amor se esfria, mais nós temos a tendência de dar vazão ao nosso coração e à pecaminosidade do nosso coração. Então, quanto mais o amor se esfria, quanto mais o fim se aproxima, mais intenso você tem que ser nesse amor. Mais intenso. Você já deve ter percebido que quanto mais você convive na vida da igreja, mais intenso tem que ser o seu amor. Mais você tem que persistir para amar esses irmãos. Mais e mais. É uma luta diária. É um morrer para si mesmo o tempo todo. É praticar a teologia do autoesquecimento o tempo todo. E é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, o fim se aproxima. O amor se esfriará. E você precisa perseguir fervorosamente esse amor. Isso passa em cobrir multidão de pecados. Em simplesmente não levar em conta algumas coisas. Porque o seu foco está no que está por vir. Às vezes quando você está em guerra, você não para nem para beber água. Quando uma casa está pegando fogo, você não volta para ajeitar os quadros. O senso de urgência muda a sua maneira de ver as coisas. Eu acho que o que falta em nós é esse senso de urgência. A gente ainda não percebeu o que está por vir, a brevidade da vinda de Cristo e o que a gente veio fazer aqui. O que é essa igreja? Que não tem a ver conosco, não tem a ver com satisfazer as minhas necessidades. Então essa é a primeira coisa. Ame seu irmão fervorosamente. Segundo lugar, acolha o seu irmão alegremente. Versículo de número 9, agora ele diz, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. A hospitalidade, vocês sabem, era uma das práticas necessárias, cruciais, sobretudo no surgimento da igreja. Naquele tempo não havia hotéis ibis. Então os pregadores itinerantes precisavam de uma boa cama e de uma boa pensão. Por isso que os pastores eram gordinhos. No entanto, ao que parece, o ponto do apóstolo Pedro não tem a ver com esse tipo de hospitalidade tão comum ali no tempo da igreja primitiva. Ao que parece, sobretudo pela ideia da palavra mutuamente, a preocupação do apóstolo Pedro é exatamente com a igreja local. Sobretudo com aquela comunidade da fé a quem ele está escrevendo. Ele sabe que será necessário que os irmãos da igreja abram as suas casas para que a adoração e a comunhão aconteça. Não se esqueçam, nesse tempo não há templos. A igreja não tem propriedades. As sinagogas ficaram para trás. E para que a adoração e a comunhão aconteça, as pessoas precisam abrir as suas casas. Ademais, como a realidade do ostracismo social está presente, então muitas pessoas deveriam ser acolhidas pelas famílias da igreja, porque foram expulsas de casa ou do convívio familiar
pelos seus parentes ao aceitarem e abraçarem a fé. Isso acontece ainda nos dias de hoje. Então, havia uma necessidade muito grande da igreja enquanto comunidade estar junta para a adoração e para a comunhão. Aí você olha para essa realidade e diz assim: bem, hoje nós já temos as igrejas, o lugar de reunião, a perseguição no Brasil não é forte, talvez a ideia de ser hospitaleiro, a ideia de poder desenvolver essa virtude não seja uma necessidade, mas digo para vocês que essa talvez é uma das maiores necessidades dos nossos dias. Isso porque a prosperidade financeira nos deu a independência, a prosperidade econômica nos deu independência financeira, mas também nos deu independência dos nossos vizinhos. Os nossos muros são altos, a nossa cerca tem eletricidade, de tal maneira que as pessoas estão cada vez mais isoladas. Além disso, as doenças emocionais estão isolando uma outra parte da nossa população. Tome o cuidado para com os mais velhos, que também já não são mais inseridos no seio da família. Você tem agora uma outra parte da população também isolada. De tal maneira que, até mesmo em um país latino como o Brasil, as pessoas estão sozinhas, se sentem solitárias. Na verdade, meus irmãos, o Brasil, segundo uma pesquisa recente, é a nação onde as pessoas se sentem mais solidão, segundo uma pesquisa feita em 2021. Só para vocês terem ideia, 23 mil pessoas de 28 países foram entrevistadas. E essa pesquisa revelou que 50% dos brasileiros se sentem sozinhos. A média mundial é de 33%. Talvez você nunca se atentou para uma realidade de que, para algumas pessoas, o único contato que elas têm além da família é com os irmãos da fé. Às vezes elas estão afastadas da família por causa da própria fé. Às vezes elas não têm família perto. E o único grupo que ela pertence é a igreja. Consegue perceber que há uma necessidade de acolher, de receber e abraçar, de chamar para perto e fazer, vem para cá porque nós somos uma única família. O acolhimento é uma necessidade urgente dos nossos dias. E a virtude aqui agora postulada e defendida por Pedro é que você tem a liberalidade dos seus recursos para a edificação do corpo de Cristo, estando disposto a assumir os custos para isso. E pelo menos passam 3 pela minha cabeça. O primeiro é o custo social no tempo de Pedro. Abrir a sua casa para a adoração e a comunhão implica em dizer para todo mundo, sobretudo os inimigos do Evangelho, que é ali que o povo se reúne. É colocar uma placa na testa, dizendo, aqui estou eu. Ostracismo social pode ser uma realidade. Além disso, tem um custo pessoal. Abrir a casa para a adoração e a comunhão dá muito trabalho.
Pedro sabe disso, que ele diz, olha, sem murmuração, tá? Faça isso com alegria. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. E você não recebe por afinidade, tá? Porque não tem a ver com sociabilidade, tem a ver com comunhão. Isso quer dizer que o custo pessoal é que você vai receber aquela pessoa que você não gosta muito. E você ainda vai ter que receber com alegria, viu? É Pedro que está dizendo. Além disso, tem um custo financeiro. Porque abrir a casa quase sempre é sinônimo de abrir a carteira. Abrir a carteira. Então, o que é hospitalidade? Permita-me apresentar uma definição que eu bolei a partir daquilo que a gente tem pensado dentro do nosso projeto para os próximos 10 anos sobre discipulado e vida comunitária. Hospitalidade, então, seria isso à luz desse plano maior do Conselho para os próximos 10 anos. Uma disposição altruísta para, por amor a Cristo, sacrificar seus bens pelo bem dos outros, a fim de desenvolver uma comunhão intencional visando a edificação mútua. Eu vou repetir. Uma disposição altruísta para, por amor a Cristo, sacrificar seus bens pelo bem dos outros, a fim de desenvolver uma comunhão intencional visando a edificação mútua. Lembra-se dessa frase que faz parte do nosso planejamento? Uma comunhão intencional visando a edificação mútua. Você faz de forma intencional. Você recebe na sua casa de forma intencional para que você desenvolva relacionamento, para que você seja edificado por esse relacionamento e você edifique através desse relacionamento. Já deu para perceber que isso requer sacrifício, né? Talvez trabalhar menos e gastar mais. Parece que a conta não bate, né? Agora, o que vai te levar a fazer isso? O que vai te levar a falar assim, olha, agora nós vamos mudar um pouco a rotina da família, a rotina da casa, todo mundo vai se adequar. Até você aí, criancinha de 7, 8, 9 anos, vai ter que entrar no pacote, porque é a família que recebe. E agora a gente vai estar dedicado a aproveitar o máximo que a gente pode desse tempo que Deus tem nos dado para a vida comunitária, para a edificação, para a nossa formação em Cristo Jesus. O que vai te levar a fazer isso? Se você entender que o fim se aproxima, que daqui a pouco você vai partir, o custo nem vai ser um problema. Porque você vai deixar tudo isso para ir para os seus filhos. Consegue ver que o sentimento de urgência muda a sua maneira de agir, planejar e até mesmo usar os seus recursos. O fim se aproxima, Pedro diz. Então, amigo, se o fim se aproxima, não dá para você ficar aí distraído pelo mundo com os seus ídolos, amando a si mesmo, buscando só o seu prazer, as suas aventuras, a sua distração, tendo a oportunidade de abençoar pessoas e ser abençoado por essas pessoas da comunidade da fé. Faz sentido? Não faz. Você está se preparando para se encontrar com Cristo. Você vai investir em quê? No seu preparo. Você, minha querida irmã, quando foi sair pela primeira vez com o seu esposo, o que você fez? Investiu bastante no seu preparo. E é isso que Cristo quer. Cristo quer que a gente invista no nosso preparo. E um meio para isso é a vida comunitária. Abrir a casa é uma das melhores coisas.
se você quer viver a vida comunitária. Porque é ali, ao redor da mesa, que nós não partilhamos apenas do pão e do café, mas da fé. Pensei uma semana nessa frase para rimar. Vamos ao terceiro ponto. Então, antes de ir ao terceiro ponto, lembre-se, o Conselho lançou em março um projeto, uma ideia de encontro de famílias. Que basicamente é, convide uma família da igreja para estar na sua casa, para um café, para um almoço, seja lá o que for. Mas aqui está uma ideia prática para você fazer isso. Esteja em comunhão. Vai comer alguma coisa? Chama alguém para ir também. Vamos ao terceiro ponto. Sirva seu irmão fielmente. Sirva seu irmão fielmente. Versículos de número 10 e 11 agora diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. O tema de ministrar ao outro ainda continua. Só que agora o apóstolo Pedro usa os dons para descrever isso. Se você prestou atenção, ele basicamente pegou todos os dons e dividiu em duas categorias: o de fala e o de serviço. E ele dá então duas orientações: aqueles que estão envolvidos com o dom de fala, que agora façam isso com fidelidade ao Senhor. Aqueles que estão envolvidos com o dom de serviço, que façam isso não na sua força. Porque se você for fazer na sua força, você vai cansar, vai se estressar e vai quebrar. Mas faça na força do Senhor. Faça na força do Senhor. E aí ele diz que o objetivo final de todas essas coisas é exatamente a glória de Deus. Para que no final de tudo, Deus seja glorificado por meio de Cristo Jesus. Veja, o alvo final não tem a ver com a sua recompensa, não tem a ver com o reconhecimento que você recebe para quem você serve. O alvo final tem a ver unicamente com a glória de Cristo. Com a glória de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas se você leu o texto com atenção, você deve ter percebido que a ênfase de Pedro está no fato de que você deve administrar fielmente o que você recebeu. Veja só o que ele diz, e talvez a versão como apresentada na ARA, deixe isso bem claro. O versículo 10, na atualizada, foi assim traduzido: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O apóstolo Pedro usa uma palavra quase que técnica para descrever a maneira como você deve lidar com os seus dons. A palavra despenseiros, oikonomos, é uma palavra que era usada para descrever, sobretudo, os mordomos da casa. Aqueles que tinham o encargo de administrar o que eles receberam dos seus senhores. E o que era exigido dos seus mordomos era exatamente a fidelidade. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 4, ele diz: o que Deus requer de seus dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. E talvez a parábola das minas aqui ilustre bem esse ponto. Como vocês já devem ter lido essa parábola ou se lembram, um homem de nobre nascimento vai viajar e agora ele entrega algumas minas para alguns dos seus servos. Cada mina
equivale a 100 dias de trabalho. E ele dá então um tanto para um tanto para outro, e ele diz, olha, eu vou, e depois eu volto. Quando ele parte, alguns que são rebeldes, usam tudo aquilo que receberam para os seus fins egoístas, e sequer querem saber do seu Senhor. Outros são negligentes, não usam para os seus anseios egoístas, mas não produz como deveria. Porque a única coisa que ele disse é, quando eu voltar, isso precisa ter implicações no meu reino. Isso precisa lucrar para o meu reino. A história diz que ele voltou. E quando ele voltou, ele acerta as contas com os seus servos. E esse é o primeiro ponto de Pedro. O Senhor confiou a você uma vida e recursos como tempo, dinheiro, talento e, sobretudo, para o uso da sua igreja, dons. E ele disse, usem como se fossem seus, mas não se esqueçam que são meus. Isso quer dizer que o Senhor retornará e o Senhor terá uma conversa de acerto de contas com o que você fez como um mordomo do Senhor, porque nada nessa vida é seu. Nada, nada, nada. É tudo do Senhor, você é apenas um administrador disso. Agora, a parábola apresenta um juízo já temporário. Porque quando o Senhor volta, ele disse assim, tomem dele, daquele que não fez o devido uso, e dê então agora para aquele que tem 10. O que tinha ganhado, tinha feito bom uso, e agora já tinha dobrado o investimento. Aí, alguns disseram lá na parábola, Senhor, ele já tem 10. Não seria melhor dar um para outro que tem um? Vai dar um para aquele que tem mais. Aí então Jesus conclui a parábola dizendo, eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tomado. Aí você pensa assim, mas isso é injusto. Eu pergunto a você, qual é a injustiça de dar mais para aquele que é mais responsável? Eu pergunto a você, se você está essencialmente desperdiçando a sua vida, os seus recursos, os seus dons e os seus talentos, por que raios Deus daria mais para você? Para você desperdiçar ainda mais? Não. Se você não está sendo fiel com o que Deus te dá, então Ele vai tirar e vai dar para quem é fiel. E essa é uma palavra dura de Jesus. Porque Deus te dá dons, talentos, recursos. Se você quiser usar tudo isso para distração pessoal e para a sua vida, cuidado. Pode ser que você perca até mesmo o que você já ganhou. Talvez a pergunta seja essa. Se você faz parte do povo de Deus, certamente você tem dons e talentos. E o que você está fazendo com eles? Onde eles estão? No que eles são usados para a edificação da igreja de Cristo e expansão do seu reino? Sabe, irmãos, não é só senso de urgência. Tem uma outra coisa que vem antes. E eu quero terminar com essa outra coisa. Põe o próximo slide, Pedro. Acho que não dá para ver bem, então vou tentar descrever.
Você olha para essa imagem, ela é uma imagem um tanto quanto icônica. Ela foi pintada por um artista holandês chamado Rembrandt, que a fez para um grande colecionador. Nessa pintura você observa aí Aristóteles, um dos maiores filósofos que o mundo já conheceu, em pé. Se você prestar atenção, e olhar em casa com mais cuidado na internet, você vai perceber que as suas mãos estão colocadas em lugares diferentes. A sua mão direita está sobre a cabeça do busto de Homero, um filósofo que ele admirava, e admirava sobretudo pelo que ele tinha aprendido com Homero. A necessidade de ser um homem virtuoso, que deixa um legado que é perene, para todo sempre. A sua outra mão, à esquerda, se você prestar atenção, ela é muito maior do que a direita. Na pintura, ela está em destaque. Há um anel que é sutil, mas é de ouro, que chama a atenção. E se você olhar um pouco mais de perto para a mão esquerda, você vai perceber que ela está segurando uma corrente de ouro. Se você der um zoom um pouco mais nessa corrente, você vai ver que há uma parte que cai, e que há então uma inscrição do rosto de Alexandre o Grande. Aristóteles foi o mestre de Alexandre. O seu pupilo desenvolveu-se, cresceu e ficou muito rico. E juntamente com a prosperidade de Alexandre veio a prosperidade de Aristóteles. E agora ele está diante dessa situação. Se você der um zoom mais de perto e olhar os seus olhos, é meio que pairado no ar. Uma espécie de profunda contemplação. Talvez o pintor esteja descrevendo a sua própria realidade, do seu momento, da sua carreira e do desenvolvimento da sua carreira, inclusive agora fazendo obras para grandes colecionadores. E agora ele descreve Aristóteles com roupas medievais, caras, de destaques da nobreza, com um olhar contemplativo, como se refletindo no que ele, no final das contas, iria se apegar. Ele se apegaria às coisas passageiras desse mundo, toda a fama, toda a glória e todo o prazer de um reino terreno, próspero como é de Alexandre o Grande, ou ele seguirá os passos do seu mestre, dedicando a sua vida a virtudes, aos propósitos, aos planos que durarão para todo sempre. Sabe, meus irmãos, alguns de vocês alcançaram prosperidade. Alguns de vocês possuem dinheiro para fazer várias realizações. Alguns de vocês podem até, inclusive, comer aquilo que quiser, a hora que quiser. Alguns de vocês podem viajar o mundo, se quiser comer uma boa comida no outro lado do mundo. Eu acho que talvez o nosso grande dilema, e esse não é apenas de algum de vocês, mas de todos nós, porque os prazeres estão aí a todo custo e à disposição,
é exatamente se nós vamos nos apegar às coisas passageiras ou às coisas eternas. E talvez nós não venhamos estar diante de Homero. Talvez a gente esteja exatamente nesse momento diante da beleza de Cristo. E a grande dúvida que talvez você ainda tenha é se você deve se apegar a essa beleza e essa nova vida que envolve amar a igreja de Cristo a ponto de sacrificar-se pela comunhão dela, que envolve cuidar daqueles que Cristo colocou sobre os seus ombros por meio dos seus recursos na sua casa, que envolve ser fiel com tudo que você recebeu como mordomo do Senhor, ou seguir o seu coração, não tendo tempo para essas coisas e dedicando-se aos seus próprios propósitos. Talvez nós estejamos diante dessa realidade. Como você vai responder a isso? Vamos orar? Ó Senhor, tem misericórdia de nós. E nos ajude, Senhor, a nos apegarmos àquilo que é eterno, a ponto de estarmos dispostos a nos sacrificarmos pelas coisas do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos nossos desejos terrenos, de querermos nos apegarmos às coisas desse mundo como se fosse o fim último da vida. O fim último da vida é uma beleza que está no final da história, Senhor, a quem nós queremos contemplar para todos sempre. Que a beleza de Cristo nos encante nessa manhã e nos leve a nos apegarmos a Ele e tudo que diz respeito à sua pessoa, à sua obra e o seu plano para esse mundo. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Vamos ficar de pé?